Agora chegamos à parte mais difícil e, em certo sentido, dolorosa de todas essas situações. Me perdoe. Eu temo que o que eu vou dizer possa chocar alguns de vocês, mas as pessoas mais difíceis de lidar são aquelas que têm dois tipos de espírito. Um é o Espírito Santo e o outro não. Agora, as pessoas lhe dirão que o Espírito Santo não habita em um vaso imundo. Isso é errado. O Espírito Santo habita em vasos impuros. Se ele não o fizesse, não teríamos esperança. Algumas pessoas assumem a atitude de que o Espírito Santo só entra quando você estiver completamente puro, mas o Espírito Santo entra para nos tornar puro. Sem ele, não podemos ser purificados. Então precisamos dele. É como se um professor de uma universidade dissesse para sua turma: agora, quando você passar nos exames, eu vou te ensinar. E eles dizem: mas professor, precisamos que você nos ensine a passar nos exames. Afinal, Davi cometeu adultério e assassinato. E orou: não retire de mim o teu Espírito Santo, e Deus não o fez. Portanto, se alguma coisa contamina, é o adultério e o assassinato. Mas o Espírito Santo não abandonou Davi. Essa foi a graça e misericórdia de Deus. Você não está feliz porque o Espírito Santo não o abandona toda vez que você faz algo errado? Você sabe, Jesus em Marcos capítulo 7 lista 13 coisas que contaminam o homem. E um deles é o orgulho e outro é a tolice. Querido Senhor, quantos cristãos restariam se todas as vezes que ficássemos orgulhosos ou tolos, o Espírito Santo nos abandonasse? Portanto, o Espírito Santo habita em vasos que não são totalmente puros e às vezes ele está disposto a compartilhar esse vaso com outro espírito de outra fonte. Não apelo à experiência, mas devo dizer que já lidei com dezenas de casos. E o mais difícil para um pastor é lidar com pessoas assim. A senhora que consegue interpretação, às vezes acerta, outras vezes não. Você nunca esteve nessas situações, você não viveu muito. Eu movi-me nos círculos em que atuei. Lembro-me de quando estava pastoreando em Londres, anos atrás, e isso aconteceu, eu realmente estava perdendo o juízo. Eu não sabia o que fazer. Lembro-me de um homem que veio até mim e disse: tire de mim esse demônio. Eu disse: você não tem demônio, eu ouvi você falar em línguas. Eu estava errado e ele estava certo. E eu nunca o ajudei de verdade, porque não conseguia reconhecer seu problema. Ele morreu mais tarde, prematuramente, um homem infeliz. E devo dizer que minha teologia me impediu de ajudá-lo. Bem, eu mudei de teologia. Eu mudei para se adequar à realidade. Mas acho que você concordará que, à medida que passa pela sua experiência espiritual, uma das pessoas mais difíceis de lidar é aquela que às vezes tem o espírito certo e às vezes outro espírito. E eu vou dizer algo, de certa forma é doloroso, mas tenho orado sobre isso e acho que Deus quer que eu diga isso. Os pentecostais, dos quais eu sou um, têm uma espécie de admiração por William Branham. Quantos já ouviram falar nele? Sim, a maior parte de vocês. Bem, William Branham foi um homem de Deus, com um dom notável e dramático de Deus. Mas aconteceu de eu ser amigo de um professor da Bíblia, cujo nome não vou revelar, que trabalhou em estreita colaboração com William Branham durante vários anos. E ele nos deu uma vez uma partilha pessoal e disse: tive que chegar à conclusão que havia dois espíritos em William Branham. Um era o Espírito de Deus e o outro não. E você vê o que é triste, e digo isso com verdadeira tristeza. Apesar de seus dons maravilhosos e da maneira como Deus o usou, sim, foi patético ou trágico, dependendo de como você o vê. Ele foi morto
como resultado de um acidente de carro, em que seu carro foi atropelado por um motorista bêbado e ele deixou para trás um pequeno grupo de fanáticos que eram adoradores de William Branham e que são as pessoas mais tristes do que você já conheceu em um mundo, uma associação cristã. Por que isso aconteceu? Porque se você misturar dois espíritos e não eliminar o errado, acabará corrompendo o trabalho do bom. Deixe-me ler apenas uma passagem que explica, creio eu, em Deuteronômio 22. Esta é uma daquelas passagens que dizem: não deverás amordaçar o boi que debulha o grão. Tem uma aplicação então, mas outra aplicação eu vou dizer agora. Em Deuteronômio 22, versos 9 e 11, diz a palavra do Senhor: Agora semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se contamine o rendimento da semente que semeaste e o fruto da tua vinha. E então diz: não usarás roupa de espécie diferente, como lã e linho misturados. O princípio é, servindo ao Senhor, não misturar dois tipos diferentes de coisas. Semeie uma vinha com sementes mistas e você terá uma colheita que Deus não aceita como santa. Vestindo parte de linho e parte de lã, você está em dois mundos espirituais diferentes, porque o linho é um tipo de pureza espiritual. A lã é um tipo de esforço humano que gera suor. Então nós, você e eu e a igreja, temos de nos examinar. Estamos semeando sementes mistas? Existe o bom e também o falso? Estou usando uma roupa mista? Em parte, a justiça de Jesus e em parte, a minha própria natureza carnal? Porque, em última análise, a bênção de Deus não permanecerá sobre aquilo que é puro e impuro misturado. Deixe-me apenas revisar isso porque acho que é importante. Diferentes maneiras pelas quais o erro pode entrar, o engano. As pessoas profetizam além da proporção de sua fé. Elas começam na fé e depois vão, porque ficam orgulhosos, vão além da fé. Vários tipos diferentes de leitura de sorte. Veja, as pessoas pagam muito dinheiro aos videntes. Você sabe disso, as pessoas não pagam por nada. Na Alemanha de hoje, a Alemanha Ocidental, que é agora a metade ocidental da Alemanha, na Alemanha Ocidental, a maioria dos empresários alemães consultam um adivinho antes de fechar um negócio. Eles nunca pensam em ir a uma igreja ou a um pastor. Agora, empresários não gastam dinheiro à toa. Isso não significa que o que eles entendem esteja certo, mas parte disso está certo. E eles provavelmente podem citar exemplos em que foram maravilhosamente ajudados. Penso que talvez o exemplo clássico seja que o anterior presidente dos Estados Unidos, a sua esposa, estava em contato contínuo com uma cartomante e astróloga, e grande parte do seu calendário oficial era editado por aquela senhora, incluindo as reuniões com Gorbachev e assim por diante. Isso não é algo de outra época. Isso está bem no nosso meio. Então quero avisá-lo novamente. Não aceite o destino de Satanás para a sua vida. Pode ser que alguns de vocês aqui tenham consultado uma cartomante. Seria muito incomum se alguns de vocês não tivessem feito isso. Você realmente precisa se livrar de todo o envolvimento. Neste meu livro que segurei, falo de um caso em que estava numa reunião de oração com um jovem. Eu nunca o conheci antes e estávamos apenas conversando e eu disse: você recebeu o Espírito Santo? E ele disse: sim, mas. Bem, sempre que alguém diz sim, mas, para essa pergunta você sabe o que é o mas eu não falo em línguas. Então comentei: outro elefante sem tromba. E eu não discuti com ele sobre isso, eu simplesmente disse que
Disse por inspiração: você já foi uma cartomante? E ele pensou sobre isso. Sim, ele disse, uma vez quando eu tinha 15 anos, mas só fiz de brincadeira, eu não quis nada com isso. Mas eu disse: você foi. E você leu sua sorte? Então ele disse sim com bastante relutância. Então eu disse: você estaria disposto a confessar a Deus como um pecado e pedir a ele que o liberte das consequências? Ele disse que sim. Na verdade, ele só queria sair dessa situação. Então eu o conduzi em uma pequena oração simples. Senhor, confesso o pecado de ter ido a uma cartomante e me disseram a sorte, e ela leu minha sorte, e eu me arrependo. E peço que me liberte de todas as consequências. Eu não disse mais nada, coloquei minha mão em seu ombro, orei por ele e ele imediatamente começou a falar fluentemente em outra língua. Veja, a barreira invisível foi removida. Havia uma sombra sobre sua vida que precisava ser dissipada.